A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todos nós na nossa vida, no nosso viver, de vez em quando estamos sujeitos ao padecimento. Vivemos momentos em que a enfermidade, doenças nos acometem. Estou dizendo isso porque a irmã Cláudia está vivendo um momento mais sensível na sua saúde física. Ela não é a única pessoa acometida pela diabetes. Eu conheço pessoas que há anos convivem com esse padecimento, essa comorbidade, pessoas diabéticas que tentam, na medida do possível, através de medicações e controle, equilibrar e conviver com esse padecimento. Mas a irmã Cláudia tem se agravado um pouquinho e nós queremos estar rogando, orando por ela perante o Senhor, porque tem acometido a visão dela, as vistas, e ela quer entender exatamente o que está acontecendo, até porque ela começou recentemente a receber a insulina no seu corpo. Não havia essa aplicação e agora existe, mas nós entendemos, como sempre expressamos, que o controle de tudo está diante do Senhor que conhece todas as coisas, que todo dia tem nos sondado, o Senhor nos sonda, nos conhece. Então nós temos em quem lançar a nossa inquietação, a nossa ansiedade, na certeza que Ele cuida de nós. É um momento que desafia a nossa fé, a nossa confiança no Senhor e que nos chama para unirmos a ela em oração. Nós podemos fazer isso, podemos clamar, podemos buscar a direção do Senhor nessa questão. Ela não está aqui hoje à noite, ela está em casa, e de casa ela deve já estar agora com esta oportunidade que nós temos da transmissão da mídia. Ela tem a oportunidade de acompanhar a pregação e o ensino da palavra de Deus. Os nossos visitantes que chegaram agora, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade no nosso meio, nesse nosso tempo de servir ao Senhor. Como eles chegaram agora, infelizmente vocês perderam a introdução do culto, louvor, mas numa outra oportunidade, às 19 horas nós iniciamos e a pregação às 19h30. Eu vou convidá-lo agora a abrir a sua Bíblia. Nós estamos, agora sim, nós vamos para o primeiro capítulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler tão somente, aliás, eu vou ler até o versículo 10, mas hoje eu vou, a ênfase, o destaque está no versículo 5, porque nós estamos entendendo como que a igreja foi estabelecida em Tessalônica, nessa região da Macedônia, que Paulo lá chegou numa obra espiritual. O Espírito Santo os convocou para tal missão. Estando na Ásia Menor, foram impedidos pelo Espírito de pregar o Evangelho naquela região da Ásia Menor. E lá em Troade, de noite, Paulo teve uma visão em que um varão da Macedônia clamava, rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles então entenderam que Deus os estava chamando para pregar o Evangelho na região da Macedônia, compreendendo então a Europa. E eles então vão para essa região, pregam em Filipos, e depois de passarem por algumas outras cidades, apenas passando, chegaram a Tessalônica. E lá uma igreja de Jesus Cristo foi estabelecida. E nós entendemos por 2 semanas pregando sobre a igreja estabelecida. Essa já é a 3ª semana.
por 2 semanas pregamos que ela foi estabelecida pela pregação do apóstolo Paulo. Uma pregação que foi bíblica das Escrituras. Paulo pregava as Escrituras, ele estava expondo e demonstrando, através das Escrituras, que aquele Jesus que havia vindo e padecido na cruz do Calvário, morto como malfeitor, ele cumpriu os desígnios de Deus. Ele era o Messias, o ungido, o Salvador, e ele havia ressuscitado dentre os mortos, e agora havia uma mensagem, boas novas de salvação, Evangelho, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então a pregação dele era bíblica, cristocêntrica, porque ele pregava sobre Cristo, e a vida cristã nos leva diretamente para o relacionamento. É você e Cristo, eu e Cristo, nós e Cristo. Estamos em Cristo, vida em Cristo, o viver para Cristo. E também a pregação de Paulo foi uma pregação perturbadora, causou incômodo, principalmente nos inimigos da pregação do Evangelho. E hoje nós vamos entender que a igreja também foi estabelecida, sim, foi estabelecida com a pregação de Paulo, mas estabelecida pelo poder de Deus, amém? Pelo poder de Deus. E aí nós vamos então entender isso a partir do versículo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos então, eu vou convidá-lo, aqueles que ainda se sentem jovens, a colocarem-se em pé. É só o tempo de eu ler e orar, capítulo 1, tem 10 versículos nesse capítulo aqui. Há 33 anos, não, 33 não, há 30 e tantos anos atrás, talvez uns 32 anos atrás, ensinando nessa carta, as pregações eram de manhã. Eu nunca falei para você, mas eram domingo de manhã. Eram domingo de manhã as pregações de 1 aos Tessalonicenses. Tem uma delas, uma das mensagens que eu lembro até a data, né, com precisão. Mas tanto tempo atrás, né? Eu era bem jovem. Leiamos: Paulo, Silvano, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai celestial,
uma vez mais, trazemos a gratidão no nosso coração pela direção e obra do Senhor na obra da Igreja de Jesus Cristo, como um dia ocorreu na cidade de Tessalônica. Ó Deus, obrigado pelo testemunho registrado na palavra do Senhor, destes homens usados como instrumentos para o propósito, para o plano, para a obra da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Entendemos que a missão de pregar o Evangelho foi dada a cada salvo, a cada convertido. A Igreja do Senhor Jesus tem essa missão. Ó Deus, que sejamos proclamadores, anunciadores, que sejamos imitadores daqueles que já deixaram no seu rastro, no seu traço de caminhada, este tão belo testemunho. Instrumentos usados pelo Senhor na obra do Santo Espírito, pregando o Evangelho por muitas vezes em tribulação, em combate, em dificuldade, mas foram ousados, veementes, intrépidos, não pararam, porque a obra do Senhor, ela segue adiante. Não há obstáculo algum para impedir o agir do Senhor. Oramos hoje à noite pela devoção da palavra. Dirija-nos, ó Deus, e capacita-nos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a leitura da palavra aos nossos corações. Nós temos os amados aqui hoje à noite, com os quais nós trabalhamos o ensino da palavra de Deus, e na mídia, na transmissão, Deus é quem conhece e quem tem toda a direção. Eu deixei um desafio para os irmãos, até agora ninguém me respondeu e trouxe uma resposta daquele cidadão do Brasil, é uma pessoa muito conhecida, cujos pais nasceram em Tessalônica. Marca depois, escreve aí, tá? Depois você escreve a sua resposta, para ver se mais alguém vai escrever a mesma coisa, ou então é a sua resposta, tá? Você escreve aí, ele está dando uma resposta ali, ele vai escrever, de repente ele está certo. Igreja de Tessalônica, ela foi estabelecida. A obra de Deus, quando ela é feita pelo poder de Deus, não há impedimento algum que possa impedir, estorvar, atrapalhar. Operando eu, quem impedirá? Deus pergunta através do profeta Isaías. Quem enviou Paulo para Tessalônica foi o Senhor. Amém? Era uma obra do Espírito Santo. Fiel o que chama, o qual também o fará. Volto a ressaltar e dizer, no tocante à pregação do Evangelho, a missão envolve todos, como instrumentos. Nós não temos que ficar preocupados que temos então que convencer pessoa alguma. A nossa missão é pregar, é anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. O Evangelho traz a palavra Evangelho significa boas novas. O Evangelho é as boas novas, e a Bíblia diz que ele é o poder de Deus, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, para a salvação de todo aquele que crê. O ponto crucial que Paulo destaca e acentua, quando alguém ouve do Evangelho, é a resposta que tal pessoa vai em favor da mensagem que ela ouviu. Responder é o crer. A pessoa precisa crer.
Porque ninguém vai invocar o nome do Senhor se não crer. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? É interessante o segmento de observações que ele faz em Romanos capítulo 10. E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E quem envia é o Senhor. Quem direciona é o Senhor. A missão de Paulo era entrar na região da Macedônia e na direção do Espírito, pregar. E havia para ele um sinal que era muito interessante. Ele chegando, ele sempre tinha por costume ir até as reuniões de uma sinagoga. E lá, Tessalônica não foi diferente, e até interessante, porque por 3 sábados consecutivos, ele expôs e demonstrou que convinha, de acordo com as Escrituras, que o Messias padecesse, foi morto, mas ressuscitou dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Depois de 3 sábados, a Bíblia registra que houve aqueles que creram, dentre os judeus, uma multidão de gregos religiosos e não poucos nobres ou distintos. Houve uma resposta para a pregação do Evangelho. Eu disse que quando Paulo pregava, a mensagem era perturbadora, porque sempre alguma coisa acontecia. Tumulto, às vezes uma prisão e frequentemente conversões. Houve uma resposta. Pessoas creram porque ouviram porque Paulo, Silas e Timóteo estavam ali pregando, enviados por Deus, pés formosos, anunciando a palavra. Mas sempre que o Evangelho é pregado, querem silenciar, calar os proclamadores do Evangelho. Não foi diferente com Paulo. Na menor fração de tempo possível, os judeus invejosos, quer dizer, movidos de inveja, trouxeram transtorno. Estes sim que estavam transtornando, e levaram perante as autoridades. E Paulo dá a entender pelo texto de Atos 17, que ele, Silas e Timóteo, arrumaram um lugar para se hospedarem. Eles estavam numa casa lá em Tessalônica, provavelmente hospedando nessa casa, que era a casa de Jasson, porque eles foram lá procurar Paulo, Silas e Timóteo, e não os achando, levam Jasson e outros irmãos presos. Tiveram até que pagar a fiança, e com a condição que ele, Jasson, advertiria Paulo a rapidamente deixar a cidade, como de fato aconteceu. Lá em Atos capítulo 17, no versículo 10, de noite, Paulo deixa a cidade. E aí, conquanto Paulo tenha sido eventualmente expulso, teve que sair às pressas da cidade, mas estava nos planos do Senhor, estava na obra de permissão de Deus. Ele deixou sim a cidade sendo expulso, porém a obra de Paulo em Tessalônica continuou ininterruptamente. Seus convertidos permaneciam e a igreja crescia. Por quê? Não era a obra meramente de Paulo, era a obra de Deus. Ninguém pode impedir, pode até tentar atrapalhar a obra de Deus, os planos de Deus, mas serão todos malogrados, frustrados. Os seus intentos não irão adiante. Em meio à perseguição, como até hoje assim o Evangelho é pregado, sempre foi pregado. Quem mantém esta igreja, esta obra, é Deus.
Quem me capacita para que por detrás do púlpito estar e pregar? É Deus. A capacidade vem dele. Eu sempre ressalto aquele versículo tão precioso de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que Paulo diz que ele não tinha capacidade nem de pensar como lhe era necessário, mas a capacidade dele vinha de Deus, amém? Há uma capacidade, eu de coração senti tremendamente impressionado por Deus e Felipe, Deus dizendo assim, o Felipe vai ministrar a aula de 1 aos Coríntios, e aí eu estava terminando, e foi num momento muito difícil para o Felipe, quando ele tinha a missão de iniciar a aula, não foi num momento assim, que tudo estava em maré mansa para ele, tudo de vento em popa, não, foi na semana em que ele acabara de perder a sua irmã, numa situação muito complicada, delicada, e eu fiquei quieto, e Deus falou, quieta, deixa ele comigo, não liga, não faz nada, deixa, espera em mim, ele vai estar domingo de manhã, lembra, não liguei para você, não falei nada, deixei ele com Deus, falei, mas Senhor, e se ele não vier, com tamanha tristeza, situação assim, ele nem veio no sábado à noite, mas Deus disse, domingo de manhã, espera, e você verá, ele vai estar com vocês, ele tem compromisso comigo, ele não vai ser irresponsável, não é, Felipe? E o Felipe estava naquele domingo de manhã, com a tarefa, que eu creio que veio de Deus para ele, na vida dele, ele é o meu auxiliar, Paulo tinha tantos, eu tenho alguns aqui, mas quando você tem um ministério pequeno, com poucos e poucos se envolvendo, vai ser um bom trabalho, não é? O povo de Deus não começou com milhares e milhares, começou com uma família apenas de marido e esposa, nunca se esqueça disso, amados, a nação do povo de Israel começou exatamente com Deus separando uma família, um homem, Abrão, a princípio era assim o nome dele, Abrão, depois Deus mudou para Abraão, pai de muitos, e Sara, já imaginou, no intento de Deus formar uma nação, chamam este casal, porque da descendência deles, uma nação se formaria, e uma mulher estéril. Deus é mesmo Deus de maravilhas, amém? De feitos miraculosos, impressionantes. Eu achei tão interessante que aquela série está agora sendo lançada na televisão, já foi lançada na Netflix, nós até aqui, de uma vez por mês, nós assistimos vários episódios de Chosen, os escolhidos. Então você começa, a série foi lançada, e eles trouxeram, agora estão trazendo observações da série. Quem já assistiu alguns episódios, você fica impressionado com alguns personagens, interpretados por atores e atrizes. A esposa de Pedro, por exemplo, fiquei surpreso em saber que ela é brasileira, nasceu no Brasil, mora porém em Atlanta, mas nasceu no Brasil. O Tiaguinho, o ator tem uma deficiência física real, ele é manco mesmo, de verdade, nem por isso foi rejeitado para participar da série, e Jesus tem uma conversa com ele na série, interessante. Então, sabendo dessa observação, quando você assistindo a série, que Tiaguinho vem então para conversar com Jesus sobre a deficiência dele, entenda, ele não vai ser curado, a deficiência é real, a não ser que o Deus que está acima da interpretação da série intervém assim e o faz. Mas nós temos entendido como Deus trabalha. Eu achei interessante eles colocarem o ator daquele jeito, vai manco mesmo, você vai ser usado assim.
Tá? Abraão e Sara. Deus mostrou-lhes que Sara teria um filho, mas entenda, tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, quando me chamou para pregar, Ele estabeleceu um tempo. Paulo teve esse tempo. Paulo morreu ainda novo, ainda com vigor, embora Paulo fosse alguém muito debilitado fisicamente. Ele até chegava a dizer que ele gloriava nas fraquezas dele. Mas ele disse uma coisa que eu também gostaria de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé até o fim. E ele encerrou os seus dias com chave de ouro, não é? Enfrentando uma pena de morte, que só não foi de crucificação, porque ele tinha um direito de cidadão romano. Por isso que não o crucificaram. Ele então recebeu o martírio de ser decapitado, e não teve morte de crucificação, porque tinha o direito de cidadão romano, que veio de nascimento, fazia parte, talvez um benefício de Deus na vida dele. Mas Paulo, na obra de Deus, em cada lugar que ele passou pregando, os resultados se apresentaram. Não foi assim, não foi diferente em Filipos. Uma igreja se levantou. Tessalônica, Bereia, Corinto, porque eram igrejas estabelecidas pelo poder de Deus. Ela foi estabelecida pela pregação de Paulo, como eu mencionei, com todos aqueles aspectos, estabelecida pelo poder de Deus. Olha o versículo 5, tem palavras tocantes que Paulo empregou no versículo 5, de 1 aos Tessalonicenses. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Uma outra versão diz assim, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente em palavras. Se o evangelho não chegou a vós somente em palavras, quer dizer, ele chegou, não chegou? O evangelho chegou. Nosso evangelho chegou. O evangelho sempre chega. Amém? Em Tessalônica ou em qualquer outro lugar, ele chega sendo trazido por alguém. Alguém tem que levar, conduzir o evangelho. E o evangelho chega por meio de pés cansados e de servos, já bem eu disse servos, que se afadigam. Neste versículo está escondido todo o trabalho penoso e difícil do apóstolo Paulo. Não era um trabalho fácil, era um trabalho difícil, era um trabalho penoso do apóstolo Paulo. Amados, pensa comigo aqui. Não haveria igreja sem que alguém chegasse. Muitas das igrejas do Brasil têm como resultado direto o trabalho de missionários estadunidenses dos Estados Unidos. Muito trabalho em vários outros países, como Japão, África, como resultado do trabalho de missionários ingleses. A Índia, por exemplo, lá chegou o missionário Guilherme William Carey, aquele homem que, quando veio ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, tinha sede de anunciar o Evangelho
além do local onde vivia e por onde estava, ele queria ir até que o evangelho fosse até os confins do mundo. E por 41 anos, Guilherme William Carey viveu, entregou sua vida em favor da Índia, pregando o evangelho. Morreu na Índia, já idoso, com uma missão, um trabalho impressionante naquele país. Então um dia chegou o evangelho na Índia, no Japão, no Brasil. Tem até uma cidade aqui no Brasil que, de tanto americano por perto, não poderia ser outro nome para Americana. Londrina, no Paraná, muito a ver com os ingleses. Quer dizer que no Brasil é uma mistura de estrangeiros, franceses, holandeses. Basta você ver os dialetos, a forma de fala no Brasil, como que é a regionalidade disso, é interessante. Então, não haveria igreja sem que alguém chegasse, sem que alguém percorresse longas distâncias, sem que alguém enfrentasse grandes perigos para pregar Cristo a uma cidade agonizante, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O evangelho chegou. Não foi apenas Paulo, Silas e Timóteo que chegaram em Tessalônica. O evangelho também chegou. Onde os convertidos de Jesus Cristo estão chegando, indo, convivendo, relacionando-se, é um lugar onde o evangelho está chegando. Nós muitas vezes temos falhado com o nosso testemunho do evangelho, anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Se eu chego na sala de aula, se eu chego na escola, tem que chegar também o evangelho. Vai haver oportunidade. Pega as oportunidades. Paulo, a oportunidade foi na sinagoga. E ele não desprezou, não achou difícil, incômodo e até mesmo de um perigo tal. Eu na sinagoga, tá cheio de judeus lá, vou ter que enfrentar essa corja toda. Estes hostis da palavra, ele muito bem sabia como eram esses judeus, porque quem uma vez foi o perseguidor, quando muda de lado, entende muito bem. É como a irmã ali, quando fala das pessoas que estão na religiosidade, mas não tem Jesus, não é, irmã Rosângela? Ela entende muito bem o aspecto de algumas pessoas assim, porque ela também foi um dia como essas pessoas, cegas espiritualmente, até que Deus a libertou pela pregação do evangelho. Então Paulo entendia sobre isso. Então a sinagoga eu achei muito apropriado, oportunidade. Tem momento que Deus vai te deixar quietinho, não fica quieto aí, espera o tempo, mas Deus abriu as portas para você falar. Tinha o missionário que ele sempre chegava perto de uma pessoa e tentava se contextualizar com aquela pessoa. Se ele via a pessoa observando alguma construção, algum edifício, algum prédio, alguma catedral, coisa assim, algum templo religioso, ele começava a fazer algumas perguntas para a pessoa. Esse templo, que templo é esse? É do Deus tal. E esse Deus, está vivo ou está morto? Começava a indagar, para depois falar do Salvador, do Senhor Jesus, não é? Nunca me esqueci o pastor que me ganhou para Cristo. Eu tinha 13 anos quando ele contou isso na igreja. Voltando de São Paulo no ônibus, ele estava em companhia de um homem que morava, não me lembro onde, mas aqui no interior. E ele conversando com aquele homem, ele perguntou para o homem assim, mas ele entrou também muito direto na conversa. O senhor conhece o Senhor Jesus? Ele falou, olha, eu moro há tão pouco tempo nessa cidade que eu estou vivendo agora, que eu não conheço.
Mas ele queria se referir ao Jesus da Bíblia, o Salvador, não é? Eu por muito tempo, por muitos anos na minha vida, vivi desprovido do conhecimento de Jesus. Eu até tinha uma noção que Jesus tinha morrido na cruz do Calvário, mas não sabia que era tão séria e grave a situação dele morrer, que envolvia a minha pessoa também, que eu era pecador. Que tem pessoa que só acha que é pecador quem mata, rouba, comete aqueles crimes bárbaros, terríveis. Não. A criança, já pequenino, o homem é mau desde a sua meninice, por causa do pecado, a natureza pecaminosa. Quando você contemplar, não é nem bom contemplar, mas a gente vive num mundo que tem muito disso, as atrocidades, as perversidades, as perversões, deturpações, abominações. Eu estava em família hoje almoçando no sítio, alegria, o sítio aqui, que de sítio não é nada, é mais um lugar com a área rural, mas bem dentro da cidade. Ele estava tocando uma música, eu não sei como é que já não vetaram aquela música, não cancelaram aquela música. Como é que chama quando eles fazem isso? Escapa a palavra agora mais adequada para isso. E aí a música falava de alguma coisa muito que é normal. Hoje ele tá a música, os cantores cantando condenavam, falavam: meu Deus, que absurdo é esse? Que falta de decência, que coisa indecente, o que para muitos hoje é algo normal e natural. Olha a mudança nos tempos, ou coisa assim. O tempo que nós vivemos agora. Então toda sorte de abominação, perversão, deturpação, abominação, o que está por detrás disso? A natureza pecaminosa do ser humano. Ainda ontem no nosso estudo, não é, Ernesto? Ainda comentávamos o que a Bíblia registra sobre Moisés quando ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó e ter toda a sua identificação com o Egito. Ele agora está saindo fora. Ele escolheu, antes de ser maltratado com o povo de Deus, olha a comparação que é feita na Bíblia, do que ter por um pouco de tempo a satisfação ou o gozo do pecado. Então, por detrás de toda sorte de abominação, perversão, deturpação, está a questão do pecado. Agora, é claro que a Bíblia nos ensina que onde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça. Mas essa graça não dá liberdade para você atolar o pé no pecado. Ela diz assim, Paulo ainda pergunta: que diremos, pois, em Romanos 6,1? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mortos para o pecado, agora para um viver em Cristo, em novidade de vida. Amém? Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. Então esse chegou do evangelho. Conosco, nós levamos o evangelho. Nós temos recebido o evangelho. De graça recebestes, de graça também dai. Um folheto que você entrega para alguém. Eu já li de pessoas caminhando longas distâncias para entregar, aliás, para saber a respeito de um folheto que recebeu. Ultimamente a gente anda vendo tantas coisas nessa consumação de séculos, que chega até algumas observações a ser surpreendentes. Você fala: gente, o que eu ando vendo?
periquito pedalando bicicleta, cachorro fazendo o carro girar em círculo. Imagina um cachorro na direção de um carro. Policial abordaram um veículo que estava assim, ó, girando. O carro estava girando assim, pararam, os policiais pararam, acharam que tinha um motorista bêbado. Qual surpresa! Esse estava girando o carro. Teve um outro que só parou quando bateu dentro do estacionamento de um prédio. O motorista deixou o carro ligado e o cachorro lá dentro. Tecnologia, não é? Tem que ter algum botão, né, que acionou, que cachorro não vai pôr o pé no acelerador. Tanta coisa, você fala, gente, e aquilo que a gente ainda não viu e vai ver. Parece que o mundo agora está assim, com tantas câmeras espalhadas pelo mundo. Você vai em Guaíra, por exemplo, você tem uma praça lá que tem câmeras mostrando todo o ambiente. Você anda, às vezes tem circuito, tem câmeras por todo quanto é lado. Acontece um acidente, as câmeras, tem, busca as imagens, e algumas imagens são tão impressionantes que você só acredita porque você vê a imagem, aquilo que foi registrado. É o tempo que nós estamos vivendo, a consumação dos séculos. Está perto a volta do Senhor Jesus. Então, primeiro fato de compreensão nessa introdução da igreja sendo estabelecida pelo poder de Deus, é que o poder de Deus é que faz o evangelho chegar, os mensageiros também chegarem, a capacidade que precisam, porque se deixar com o inimigo, ele fecha até as portas da cidade, para impedir, para atrapalhar, porque é o inimigo que veio para matar, roubar e destruir, o inimigo das almas, o Deus desse século, que cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Deus, na imagem de Jesus Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, Paulo fala assim, nosso evangelho está encoberto, no versículo 3, e segundo aos Coríntios 4, para os que se perdem está encoberto. Aí no versículo 4, de segundo aos Coríntios 4, ele fala, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Deus, que é a imagem de Cristo. Impedimento, a impedir que pessoas coisas. O Deus desse céu tem colocado no coração das pessoas, de muitas delas, que elas precisam, ou que não precisam. Hoje está sendo muito natural isso, o homem, o humanismo, colocando o homem no centro. Sério, estava ouvindo um vídeo de manhã, a ciência, dando testemunho, o que acontece com a pessoa na área frontal do seu cérebro, córtex frontal, quando a pessoa exercita-se na oração. Córtex frontal do seu cérebro é a área voltada para você tomar as decisões, enfrentar problemas, dificuldades, contratempos, saber no momento difícil a melhor direção. E a ciência tem chegado às comprovações que quando eu e você exercitamos a oração, maior fluxo de sangue acomete essa região, que é algo muito favorável, adequado, excelente, benéfico para o nosso corpo, o nosso organismo, porque Deus é quem
implantou na sua palavra, que oração para o ser humano é semelhante à respiração. Fique 3 minutos sem respirar, não vai chegar ar no seu cérebro, você vai desfalecer, literalmente você vai desmaiar. É ou não é? Por isso, quando alguém perde o fôlego, não é? Quem que morreu esses dias engasgada com carne? A prima dela morreu. Estava indo ao banheiro, saiu mastigando carne e engasgou. Sem ninguém por perto, veio a óbito. Então, tanto é tão importante orar que Paulo diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo, se eu não esteja enganado, 17. Falar em versículo, semana passada, essa semana agora, eu fui ouvir a mensagem para colocar todos os versículos que eu menciono. É interessante, o corpo de versículos que eu vou mencionando aqui, depois eu coloco, né? O Rafael não está colocando mais, depois eu faço essa colocação para ajudar os irmãos. Só que isso que a ciência está descobrindo agora, Paulo já exercitava isso na vida dele e muito bem apropriado na obra. Igreja estabelecida pelo poder de Deus, evangelho chegando, como chegou em Tessalônica, resultado também de oração, pessoas orando. Paulo orava. Aqui, ele fala aqui, sempre no versículo 2, sempre damos graças a Deus por vós todos. Gratidão é outro item que faz com que o fluxo de sangue no cérebro movimente prazerosamente, fazendo menção de vós em nossas orações. E olha que Paulo era tão criterioso que ele tinha uma lista de nomes, e ele menciona lá em Romanos capítulo 16, é o único apóstolo que de A a Z, você pode fazer a lista de pessoas com as quais Paulo se relacionou, de A a Z. Vai ter Apolo, Áquila, Zena para Z, salvo W, Y e talvez a letra K. As demais, você acha um nome de uma pessoa com a qual Paulo se relacionou. Até Cláudia, até tu, hein, Cláudia? Já tinha esse nome lá no tempo do apóstolo Paulo. Faz jus, não é? Cláudio, o imperador, fazia oração. Este estabelecimento da igreja de Tessalônica pelo poder de Deus foi marcado por 3 elementos importantes que se encontram no versículo 5, mas que eu vou falar deles a semana que vem. 3 fatos, que está aqui no versículo 5, que demonstram o estabelecimento da igreja pelo poder de Deus, tá? Vamos lá então, Felipe. Será que mais alguém escreveu o homem do Brasil os pais nasceram em Tessalônica? Alguém mais escreveu? Olha para mim aí, se alguém mais escreveu além do Felipe. Tem jeito de olhar ou não? Vamos ver se mais alguém escreveu. Só você escreveu. Baixa o volume. Tá, quem foi, Felipe? Bem alto. Silvio Santos. Isso, Silvio Santos, os pais dele nasceram em Tessalônica, eram judeus. As perseguições,
o Império Romano, né? Através do Império Romano, os judeus foram espalhados e Deus usou isso para a pregação do Evangelho. É dito que tudo dentro do tempo determinado, Deus correspondia com essa obra da pregação do Evangelho. Até a língua da época, a língua grega, que era a língua usada, os judeus jovens já falavam essa língua, embora Paulo falasse grego, hebraico, aramaico, ele era fluente, mas a língua grega. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego, não é? O Velho está em hebraico, mas o Novo é escrito em grego. Então, na semana que vem, olha no versículo 5, tem 3 fatos que demonstram que a igreja de Tessalônica foi estabelecida pelo poder de Deus. Semana que vem, vocês vão estar no culto semana que vem? Ou não? Vão? Então, a semana que vem vai ser o primeiro culto antes da viagem do Rafael e da Esther. Eles vão passar pela... Eu vi a Pantera Cor-de-Rosa hoje, com uma frase que eu lembrei do Rafael. Quando alguém entra para o time dos casados. Cansei de viver em paz, a frase da Pantera Cor-de-Rosa. Cansei de viver em paz. Vai entrar para o time dos casados. Eu vou... Esteja orando, não é? Sábado é o grande dia, né, da Esther. Eu confesso para você que há 28 anos atrás, o que para eles é uma semana, né, praticamente de domingo agora até sábado, eu vivi essa experiência, faltando uma semana para o meu casamento. Isso já há quase 28 anos atrás. Tá? A Esther quase que ela acerta em cheio o que eu fiz, porque a Esther nasceu no ano bissexto e está casando no ano bissexto. Eu nasci no ano bissexto e sem noção alguma acabei casando no ano bissexto, e a Esther nasceu no ano bissexto. Quer dizer, acabei nascendo, casando e tendo uma filha no ano bissexto, né? E aí acaba que ela vai também casar-se no ano bissexto. Sem dizer que ela nasceu, é minha vizinha, nasceu no mesmo mês que eu nasci, porém 2 dias antes do meu aniversário e 2 dias depois do aniversário do avô materno dela. Ficou bem, nem para ele nem para mim, viu, irmã? Aqui, nem para ele nem para mim, mas quase, né? Quase que ela nasce no dia do meu aniversário. E também um outro fato dela, nasceu no dia das mães. Olha quanta coincidência, né? E ressalto, né? Parto natural, para dizer que não foi programado, foi na programação de Deus. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Deus abençoe a porção da palavra dele ao meu e ao seu coração. Sempre entendemos que Deus tem esse tempo para nós, para nos encorajar, estimular na palavra dele. Paulo tinha na época dele muitos imitadores dele. Eu e você somos imitadores de Paulo, imitadores de Cristo. Nos aliamos a ele. Vamos orar nesse momento. Te agradecemos, Senhor Deus, pela providência, pelo cuidado, pela obra do Senhor, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós aqui. Ó Deus, com amorável benignidade, bondade, somos atraídos pelo Senhor. Oramos pelo nosso povo, agradecendo ao Senhor por cada irmão que busca ser alguém compromissado com o Senhor, pessoas também que nos visitam, ó Deus. Toda honra e glória pertence ao Senhor por essas vidas, por essas pessoas. Também agradecemos pela palavra ministrada sempre deste púlpito, como palavra que vem do Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Amém.